Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o tema de hoje é o tema que eu faço sempre no primeiro dia útil de cada mês. É o que sente por mim hoje. Vamos tentar descobrir? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, a ametista bicolor, e a opção número 2, o quartzo bicolor. Então tentem se conectar a uma das pedras, sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês. Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as adaptações necessárias aí para a realidade de cada um, tá bom? E vamos tentar descobrir o que essa pessoa sente hoje pela gente. Opção número 1, ametista bicolor. Opção número 2, quartzo bicolor. Então parem, respirem fundo, vejam realmente qual a pedra chama mais a atenção de vocês, qual a pedra parece querer falar mais com vocês, tá bom? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Quem não conseguiu se conectar, dê uma pausa e faça a escolha com tranquilidade. Então vamos lá, para quem já conseguiu se conectar e escolheu a ametista bicolor. Vamos lá? O que sente por mim hoje? Para quem se conectou com a ametista bicolor. O que sente por mim hoje? Para quem se conectou com a ametista bicolor, mostra pra gente. O que sente por mim hoje? Para quem se conectou com a ametista bicolor. O que sente por mim hoje? Para quem se conectou com a ametista bicolor, cortando em 3. Desculpa, cortando em 3, deck do meio. Tô com a garganta super ruim, gente. Nós temos a Imperatriz. O que é Imperatriz? A Imperatriz é a forma com que essa pessoa vê vocês. Provavelmente hoje essa pessoa olha e pensa que vocês talvez poderiam ser o companheiro ou a companheira de vida. A pessoa certa para se ter no lado, a pessoa certa para se constituir uma família, se resolver ter filhos, quem seria o pai ou a mãe dos filhos, enfim. A Imperatriz é uma carta que fala da pessoa querendo nos trazer para a vida dela e manter na vida dela. Porque a Imperatriz é aquela pessoa que a gente se imagina capaz de envelhecer junto dela. É aquela pessoa que a gente se imagina capaz de construir efetivamente alguma coisa. Então, ser visto como uma imperatriz é muito interessante, é muito positivo. Porém, todas as cartas têm o seu lado positivo e o seu lado negativo, né? E o lado negativo da imperatriz é que essa pessoa muitas vezes pode colocar vocês num patamar muito alto. E não é legal, né, gente? Porque quando a pessoa coloca a gente como sendo muito o bambambam da história, é complicado, porque ninguém é o bambambam da história. Todo mundo tem erros, todo mundo tem defeitos, todo mundo troca os pés pelas mãos ali de vez em quando. E quando a pessoa coloca a gente num patamar muito alto, ela sempre espera o melhor, ela sempre espera a completude diante de toda a situação. E não é impossível você ter esse tipo de postura durante a vida inteira. Então, esse é o lado complicado dessa carta, tá? Vamos ver agora a situação. Eu peguei um outro deck, esse é um deck completo, ele tem as 78 cartas, e vamos ver o que nos fala aqui a respeito da situação, tá? O que sente por mim hoje, para quem se conectou com a ametista. O que sente por mim hoje, para quem se conectou com a ametista. O que sente por mim hoje, para quem se conectou com a ametista. O que sente por mim hoje, para quem se conectou com a ametista. Mostra pra gente. O que sente por mim hoje, para quem se conectou com a ametista. Vamos ver. O que sente por mim hoje, para quem se conectou com a ametista, embaralhado, cortando em 3, deck do meio, nós temos um 4 de copas, um 5 de paus,
pajem de espadas, rei de espadas, julgamento, rainha de paus e a carta do corte é um 2 de paus. Bom, vamos lá. Gente, a gente abre com a carta da Imperatriz. A Imperatriz é aquela pessoa que a gente vê como uma companheira de vida. Alguém para se ter na vida, alguém para se levar para a vida, alguém para se constituir alguma coisa, né? Se ter algo ali sério, algo sólido, algo estável, algo verdadeiro. A gente começa o jogo com o 4 de copas. O 4 de copas é a carta do tédio, é a carta da monotonia. É uma carta que fala que essa pessoa até pode ter outras opções, mas ela não vê brilho, ela não vê graça, ela não vê cor. Vocês trazem para a vida dessa pessoa um brilho especial, um colorido diferenciado aí na vida dela, tá? E aqui, gente, deve estar tendo algum problema na vida dessa pessoa, porque em seguida desse 4 de copas eu tenho um 5 de paus. E o 5 de paus é uma carta que fala muito do nosso entorno confuso, nosso entorno agitado, nosso entorno tumultuado. Muita gente falando, muita gente se metendo, muita gente dando opinião aí na situação, o que acaba tumultuando, o que acaba complicando o entorno dela. Uma vez que o nosso entorno está complicado, também fica difícil da gente se posicionar, né? Porque existe ali uma influência externa grande atrapalhando e tirando, de certa forma, a harmonia da situação. Vocês lidam com uma pessoa que é extremamente racional, porque ela vem como um pajem de espadas e um rei de espadas. Ou seja, além de ser extremamente racional, dessa pessoa stalkear vocês, é uma pessoa que a forma de lidar com as emoções é extremamente imatura. Porque o pajem de espadas, ele é imaturo, e o rei de espadas, ele é muito racional. Então o que acontece? Essa pessoa ela tenta jogar tudo muito para a racionalidade. Ela tenta lidar com as situações pelo lado racional. Só que sentimento, como eu sempre falo, foi feito para ser sentido e não para ser pensado. Senão não seria sentimento, não seria pensamento, seria sentimento, né? Ou melhor, o contrário, não seria sentimento, seria pensamento. Essa pessoa tenta jogar tudo muito para a razão. Ela tenta lidar muito com a situação sempre pelo lado racional. Só que não é assim que a banda toca, né? Porque sentimento ele tem que ser sentido, ele tem que ser vivido e não racionalizado. E é uma pessoa que ela tenta racionalizar muito as coisas. Essa pessoa stalkeia vocês, essa pessoa tenta saber o máximo possível aí de informações sobre vocês. Ela sempre busca aí informações a respeito de vocês, porque o pajem de espadas é a carta do stalker também. Só que é uma pessoa que sempre está ali na defensiva, sempre ali se guardando, sempre ali se protegendo diante de situações, se protegendo diante dos próprios sentimentos também, porque o pajem de espadas, junto com o cavaleiro, eles estão indo para a guerra. Então é aquela pessoa que está sempre se guardando, sempre se protegendo, sempre ali com cuidado diante da situação, tá? Sempre tentando lidar com ela de uma forma muito racional, de uma forma muito prática, de uma forma muito objetiva. Porém, é uma pessoa que tenta agir de uma forma em que ele ou ela acredita ser o correto. Porque uma das características do rei de espadas é tentar agir corretamente. O rei de espadas, de todos os reis, é o rei que procura ser o rei mais justo. É o rei que procura ser o rei mais coerente, mas isso diante do que ele acredita como sendo certo ou errado. Então, muitas vezes a gente pode não concordar em nada, né, com a situação, mas dentro do que essa pessoa acredita como sendo certo, ela sempre procura agir de uma forma correta, ela sempre procura agir de uma forma em que ela acha que seria o mais justo para as situações. E em seguida a gente tem a carta do julgamento. É muito forte aqui uma vontade de renascer, é muito forte aqui uma vontade de fazer essa história voltar a acontecer. Porque o julgamento, ele nos fala muito do seguinte, aquilo que se julgava morto renascendo, aquilo que se julgava morto voltando à vida. Aquelas situações que muitas vezes a gente nem acreditava mais que seria possível acontecer, a gente nem acreditando mais que poderia se fazer, o julgamento vem e faz com que isso volte a renascer, né? Que venha aí
a se estruturar de novo. Então a carta do julgamento é a carta que mais nos fala do tarô sobre reconciliação. É a carta que mais nos fala da possibilidade aí de fazer a história acontecer, fazer a história se concretizar. Então o julgamento fala muito da possibilidade aqui de ter uma reaproximação para quem está separado. Quem está junto, existe grandes chances de ter mudanças e ter transformações na história de vocês. As coisas se alterando, as coisas mudando aí de uma forma ou de outra, e vocês tendo aí uma renovação da relação de vocês, tá? Em seguida vem vocês para o jogo. Vocês vêm para o jogo com uma rainha de paus, a forma com que essa pessoa enxerga vocês. Pessoas fortes, obstinadas, destemidas, que vão à luta, que dão a cara ao tapa, que não têm medo de enfrentar adversidades, que não têm medo de enfrentar problemas. Ela vibra vocês como uma imperatriz, a pessoa certa para a vida dele ou dela, e vê vocês como uma rainha de paus. Acha vocês extremamente bonitas, extremamente interessantes, ou interessantes, né? Traga aí para o gênero de vocês. Extremamente bonitos, extremamente interessantes, atraentes, tem muita paixão, tem muito desejo, tem muito tesão aqui também envolvido, porque a rainha de paus ela é a rainha do naipe do fogo, ou seja, existe ali aquela atração, existe ali aquele desejo sexual muito forte também com relação a vocês. Tem muita paixão, mas tem também sentimento e idealização. Olha a imperatriz aqui vindo como carro-chefe, né? A vontade de renascer toda essa situação. Só que essa pessoa não sabe o que fazer. A gente fecha com um 2 de paus, a carta do corte. O 2 de paus é uma carta que fala muito de dúvida. A gente não sabendo se vai pela direita ou vai pela esquerda. E agora eu cheguei numa bifurcação e eu faço o quê? Eu vou por esse lado ou eu vou pelo outro? Eu sei que eu não posso ficar parado como um 2 de paus. A gente até usa esse termo, né? Tá ali parado como um 2 de paus. Eu sei que eu tenho que me movimentar, eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa a respeito da situação, mas o que fazer? Então o 2 de paus aqui fechando o jogo fala que essa pessoa tem muita dúvida sobre como conduzir a situação, como fazer essa história poder fluir, poder se fazer, poder se concretizar. Então, respondendo à pergunta, o que sente por mim hoje? Uma grande idealização, uma grande paixão, uma grande vontade de retomar essa situação. A vida dessa pessoa tá chata, tá monótona, tá sem graça. Quando lembra de vocês, vocês trazem ali um brilho, um colorido especial para a vida dela, mas ela simplesmente não sabe como fazer isso. Não sabe como conduzir essa história, ou qual o caminho ela deve, a direção que ela deve dar a essa situação, tá? Mas aqui existe grandes chances de uma reaproximação entre vocês, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias, tá bom? Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, o quartzo bicolor. Sai a ametista e entra o quartzo. O que sente por mim hoje? Para quem se conectou com o quartzo bicolor. O que sente por mim hoje? Para quem se conectou com o quartzo bicolor, virou dependurado. O dependurado é uma carta que fala muito de paradez, né? Das coisas paradas, das coisas estagnadas, das coisas sem movimentação. Eu sempre falo isso, que eu gosto dessa carta. A maioria dos tarólogos não gostam, né? Porque é uma carta que fala muito, a maioria das pessoas, na verdade, não gostam, porque é uma carta que fala muito de paradez. E eu sempre falo que é uma carta que me atrai. É óbvio que eu não gosto das coisas paradas, mas o dependurado a gente tem que levar em consideração que ele está preso numa situação de cabeça para baixo. Consequentemente, ele está olhando a vida por um outro ângulo. Se eu quero mudanças na minha vida, o primeiro passo é eu olhar essa situação diferente, porque enquanto eu olho a situação do mesmo jeito, a minha postura vai ser a mesma. Eu só vou mudar a minha postura
diante das situações quando eu mudar a forma de encará-las. E o dependurado me dá exatamente essa possibilidade. A partir do momento que eu vejo a situação diferente, eu mudo minha postura. Eu mudando a minha postura, eu colho coisas diferentes do que eu estou acostumado a colher. Então é uma carta que, apesar de ser uma carta de paradez, porque ela é uma carta de pré-movimentação e não de movimentação, é uma carta que me atrai muito nesse sentido, porque à medida em que eu olho diferente, eu posso mudar a minha postura. Eu mudando a minha postura, eu começo a colher resultados diferentes do que eu estou acostumado. Tá? Vamos ver agora o que o tarô nos fala da situação. O que sente por mim hoje, para quem se conectou com o quartzo bicolor. O que sente por mim hoje, para quem se conectou com o quartzo bicolor. Mostra pra gente. O que sente por mim hoje, para quem se conectou com o quartzo bicolor. Mostra pra gente, universo. O que sente por mim hoje, para quem se conectou com o quartzo bicolor. O que sente por mim hoje, para quem se conectou com o quartzo bicolor. Mostra pra gente. O que sente por mim hoje, para quem se conectou com o quartzo bicolor. Cortando em 3, deck do meio, nós temos 6 de ouros, rei de ouros, 7 de paus, carro, 5 de paus, o sol, e a carta do corte é um 3 de paus. Gente, vamos lá. A gente começa com a carta do dependurado, que fala das coisas meio paradas, das coisas meio estagnadas, mas servindo para que essa pessoa olhe a situação por um ângulo diferente, veja a situação por um outro lado. À medida em que ela enxerga as coisas diferentes, ela pode mudar a postura dela. À medida em que ela muda a postura dela, tudo pode se fazer, tudo pode se concretizar de uma forma diferente. Eu tenho o sol aqui no jogo. O sol é fonte de luz, é fonte de vida, é fonte de calor, né? O sol, como eu sempre brinco, a gente não é coruja, a gente enxerga melhor a luz do dia. O sol, ele nos dá a oportunidade de olharmos uma situação de uma forma mais clara, mais objetiva, mais realista, mais verdadeira. À medida em que a gente enxerga as coisas por um ângulo diferente, tem uma visão mais clara, mais objetiva da situação, tudo pode mudar, tudo pode acontecer, tá? A gente abre o jogo de vocês com um 6 de ouros. O que é o 6 de ouros? A carta dos relacionamentos desiguais. Provavelmente nesse relacionamento vocês se doaram muito mais do que vocês receberam. Porque o 6 de ouros sempre fala de alguém se doando muito e alguém ali mais acomodado diante de uma situação. E um relacionamento, para ser bom, ele tem que ser bom para os dois, né? Os dois têm que fazer, os dois têm que agir, os dois têm que lutar, os dois têm que trabalhar para que isso aconteça. Então o 6 de ouros, ele fala muito ali de que provavelmente um dos dois estava se doando muito mais do que estava recebendo. E isso precisa ser arrumado, porque um relacionamento só transcorre ali com mais tranquilidade quando os dois estão investindo nessa situação, né? Essa pessoa está vindo como um rei de ouros, gente. Provavelmente era uma pessoa que estava mais acomodada diante da situação, só que devido a começar a olhar a situação por um ângulo diferente, ela está se posicionando também de uma forma diferente. Pensando ali na possibilidade, sim, de começar algo mais sério, algo mais sólido, algo mais estável, algo mais verdadeiro, porque o rei de ouros, ele é o rei da estabilidade, ele é o rei da solidez. É aquela pessoa que gosta de relacionamentos mais sérios, mais sólidos, mais estáveis. Aquela pessoa que se sente bem com um comprometimento. Ou ela está agora tendo essa noção de que chegou o momento ali de sossegar o facho, como diz minha mãe, e começar ali pensar ou planejar um futuro para a situação da gente. Tá? Ou seja, está mudando ali a forma de encarar situações. Está mudando a forma de tentar ali se comportar diante de situações.
E em seguida a gente tem um 7 de paus. O 7 de paus é a carta da reatividade. Mesmo essa pessoa vendo ali essas mudanças, né? Ela tá ali tentando se conter, ela tá tentando se controlar. É uma carta que fala muito de paixão, de desejo, de vontade, de intensidade, mas a gente tentando ter um certo domínio sobre a situação. É a carta das emoções, são como cavalos selvagens que eu costumo falar, né? Difíceis de controlar. A gente percebe aqui essa pessoa tentando ter um certo controle, um certo domínio diante da situação, tentando aí fazer com que as coisas possam transcorrer da forma que ela deseja, tá? Porque o 7 de paus é a gente tentando ali controlar os nossos próprios sentimentos. Em seguida tem a carta do carro, que é uma carta que fala muito de paixão, de vontade, de desejo, de intensidade. Então a gente percebe que aqui existe muita paixão, muito tesão, muita vontade e a vontade de fazer essa história andar. A vontade de fazer essa história acontecer. Porque a carta do carro, o combustível do carro é a paixão e o desejo. E o carro sempre fala de movimentação, né? Então aqui provavelmente essa pessoa está pensando ali em se movimentar porque tem muita paixão, tem muita vontade, tem muito desejo por vocês. Porém, tem uma confusão aqui ao entorno de vocês, né? Ou muita gente falando, ou muita gente se metendo, ou muita gente dando opinião aí na vida de vocês. Então, se do lado de vocês têm por hábito comentar a vida de vocês, procure ficar um pouco mais de boca fechada. Porque quando a gente fala da nossa vida, gente, a gente dá oportunidade para quem está ouvindo também se intrometa nela. Porque já que você está contando a sua vida, o outro vai dar a opinião dele, né? Ou vai discorrer ali sobre o assunto. Quando a gente fica mais fechado, a gente não dá espaço para que as outras pessoas se intrometam na vida da gente. Porque é uma coisa que eu sempre falo, resolver os nossos problemas, todo mundo sabe como resolve. Ah, é fácil, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ter essa postura, tem que ter aquela outra postura. Se fosse fácil resolver problemas, as pessoas resolveriam os delas e não os nossos. Então, evitem de comentar sobre a vida de vocês com quem quer que seja. Quanto menos gente souber o que está acontecendo, melhor para as coisas poderem fluir, melhor para as coisas poderem transcorrer aqui, tá? Essa carta pode falar também que o entorno dessa pessoa pode estar confuso. Muita gente pode estar se intrometendo, amigos, parentes, familiares, enfim. Como também pode ser a parte profissional dela que esteja confusa, a parte financeira dela que esteja tumultuada. Mas aqui a gente percebe muito legal com essa carta do Sol o seguinte: lembra que o dependurado ele está olhando uma situação por um lado diferente. E o Sol é uma carta que fala de emoção, de sentimentos verdadeiros que aquecem a alma, que fazem bem ao nosso coração, que fazem bem ao nosso espírito. Então a energia do Sol é uma energia de emoção, de sentimento. Só que essa pessoa está começando a enxergar isso com claridade e objetividade. Porque muitas vezes a pessoa ela podia estar vendando esses próprios sentimentos dentro dela, colocando ali uma venda e não se permitindo sentir. E agora está começando a enxergar e a sentir isso com mais verdade dentro dela. Está se permitindo enxergar situações por ângulos diferentes. Consequentemente, ela muda a postura. E mudando a postura, tudo pode acontecer, tudo pode se fazer. Essa pessoa está começando a ter uma noção mais clara do que realmente ela sente, do que realmente vocês também representam para a vida dela. E a nossa carta do corte é um 3 de paus. O que é isso? A carta da gente parar, pensar, planejar, estudar o que vai fazer, de que forma, de que lado nós vamos. Então o 3 de paus sempre fala de um planejamento antes de uma ação. Detalhe, o Sol também fala de retomadas amorosas. Então, quem está separado, existe grande chance de vocês terem um recomeço, tá? Existe aqui um planejamento com esse 3 de paus sobre o que fazer, como agir, como se portar diante da situação. Então a gente percebe que existe sim muita emoção, que existe aqui muito desejo, muito tesão envolvido e cada vez mais essa pessoa está tendo uma visão mais clara, mais objetiva do que realmente vocês representam aí para ela. Consequentemente, pode haver uma movimentação mais rápido aqui
porque o carro é muito rápido. Então aqui é um jogo que deve haver uma movimentação, deve haver uma aproximação aqui mais rapidamente, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ser claro aí na forma de me expressar, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até uma próxima. Tchau, tchau.